Efésios 4, versículo 29 nos aconselha: evitem palavras destrutivas. Falem apenas o que é útil para edificar os outros. Meu nome é Ramiro Valenzuela, tenho 53 anos e nasci em Córdoba, no interior da Argentina. Por mais de 2 décadas, vivi o que muitos chamariam de uma vida comum. Era mecânico numa oficina simples, cercado de graxa, motores e palavrões. Aquilo fazia parte do ambiente, como se a aspereza nas palavras fosse parte da engrenagem. Eu, claro, também me encaixava nesse padrão. Cresci em um lar cristão. Minha mãe, sempre muito dedicada a Deus, me lembrava que o Senhor ouve tudo o que dizemos. Mas quando atingi a juventude, deixei essa verdade para trás. Me tornei aquele tipo de cristão que acredita, mas vive como se Deus estivesse longe demais para se importar. Minha rotina era mecânica: acordar cedo, trabalhar, discutir, reclamar da vida, soltar piadas pesadas, palavrões e frases duras. Nunca me perguntei se aquilo tudo tinha algum peso real. Eu falava por falar, sem pensar nas consequências, como se palavras fossem neutras, inofensivas. Com o tempo, sem perceber, algo em mim foi se deteriorando por dentro. Lembro de uma vez, minha filha me disse com os olhos marejados: pai, às vezes parece que você não percebe como machuca com o que fala. Na hora fiz pouco caso. Disse: estou apenas sendo sincero. Como se sinceridade justificasse dureza, como se minha franqueza fosse uma qualidade. Mas por trás daquele orgulho estava um coração endurecido, e por trás da dureza, um vazio. O que aconteceu depois eu jamais poderia imaginar. Até hoje, só de lembrar, me arrepio. Não pelo susto do que vivi, mas pela vergonha de quem eu era. Eu achava que conhecer a Deus era apenas frequentar a igreja de vez em quando e evitar pecados grandes. Mas aprendi, da pior maneira, que até o inferno se alimenta das palavras que deixamos sair da boca. Aquelas ditas em casa, no trânsito, no trabalho, quando ninguém parece estar ouvindo, mas Deus ouve. E lá no céu, cada palavra ecoa. Talvez você já tenha dito algo que feriu profundamente alguém, sem intenção. Ou tenha saído de uma conversa carregando um peso estranho no peito. Se sim, talvez você entenda o que estou falando. Às vezes, os maiores danos vêm das pequenas frases: uma resposta ríspida, uma piada maldosa, um comentário atravessado, e foi esse acúmulo que acabou me levando a um momento de virada. Era um dia quente, sufocante, e como sempre eu resmungava alto, soltando impropérios entre uma ferramenta e outra. Aquela era minha válvula de escape. Até que senti uma dor aguda no peito. Achei que fosse muscular, mas em segundos, ela se espalhou como se mãos invisíveis apertassem meu coração com força. Minhas pernas falharam, o som ao redor desapareceu. O suor frio escorria. Ali no chão da oficina, entre óleo e parafusos, percebi, eu estava morrendo. O pânico veio rápido. Pensei na minha filha, pensei nas palavras que nunca disse, nos pedidos de desculpa que nunca saíram, nos abraços que evitei. Tudo passou diante de mim como um filme acelerado. E quanto mais cenas vinham, mais pesado meu coração ficava. Minha visão escureceu pelas bordas. E então veio o silêncio, mas não foi o fim. De repente me vi fora do corpo. Era estranho, real demais. Eu via tudo, meu corpo estendido no chão, o telefone que não conseguia alcançar, o relógio marcando 15 horas e 1 minuto. O tempo parecia ter parado. O ar estava suspenso, como se o ambiente esperasse algo. Uma luz intensa me envolvia, mas não feria os olhos. Me chamava com suavidade, não com força, mas com propósito. E o medo sumiu. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz, uma paz diferente de qualquer outra. Nenhuma bebida, festa ou risada havia me dado aquilo. Era como se uma voz silenciosa dissesse: agora sim, você vai entender. Atravessei aquele espaço com o coração aberto, sem saber exatamente onde estava, mas certo de que havia cruzado uma fronteira que muitos não retornam. Lá o tempo era diferente. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Pensamentos, lembranças, sentimentos, verdades. E ali, sem corpo, sem máscaras, percebi algo assustador: nenhuma palavra se perde. Mesmo aquelas que já esqueci, elas estavam ali, vivas. Foi aí que algo ainda maior aconteceu. Algo que expôs minha alma como nunca antes, e mudou para sempre a forma como vejo a vida, a fé, e principalmente, o poder das palavras. Mas antes de continuar, quero te perguntar algo. Você já disse algo que se arrependeu amargamente, mas era tarde demais? Se sim, talvez sua história e a minha tenham mais em comum do que parecem. Eu não saberia explicar com lógica ou palavras exatas, mas naquele instante eu soube. Era ele.
Não houve som de trombetas, nem cortejos celestiais, nem trono dourado. Não havia multidões, nem cantos de anjos ao fundo, apenas uma presença. Uma figura envolta numa luz tão intensa, tão limpa, que os olhos não podiam encarar, mas o coração reconhecia sem hesitar. Era como se cada parte da minha alma gritasse silenciosamente: é Jesus. Sem nunca tê-lo visto antes, eu sabia. Sabia como um filho reconhece o abraço do pai mesmo sem palavras. E naquele instante eu fui tomado por uma vergonha profunda. Não era medo, era algo mais pesado. Era o peso de todas as minhas escolhas, do que eu disse, do que ignorei, do que permiti sair da minha boca como se fosse sem valor. Diante dele não há justificativas, não dá para disfarçar, tudo se revela. A presença de Jesus era grandiosa, mas não esmagadora. Era poderosa, mas carregada de amor. Um amor tão puro que me expunha, como uma luz que mostra até o menor grão de poeira no fundo da alma. E mesmo antes que ele dissesse qualquer palavra, eu sentia como se tudo em mim estivesse dizendo: eu falhei. Então ele falou. Mas sua voz não saía como a nossa. Não era som, era impacto. Ela atravessava o espaço e ia direto para dentro. Era suave, mas impossível de ignorar. Como o som de muitas águas, mas endereçada apenas a mim. Ramiro, por que você usou a língua para ferir, se ela foi criada para abençoar? Naquele momento, era como se o mundo tivesse parado. Aquela pergunta não era uma acusação, era uma revelação. Foi como ser atingido no coração, não por dor física, mas por uma verdade que eu nunca tinha enxergado. Pela primeira vez percebi que minha boca tinha sido uma arma. E cada palavra dura, cada zombaria, cada julgamento, estavam todas lá, como se estivessem gravadas em um livro espiritual, e estavam. Jesus não gritava, não apontava o dedo, mas cada frase que saía de sua presença revelava memórias que eu já tinha enterrado. Eu vi cenas, imagens de momentos esquecidos, palavras que machucaram, que afastaram, que dividiram. E foi como se pela primeira vez, eu enxergasse o estrago que uma palavra maldita pode causar. Ele chegou mais perto. Não com passos, mas com presença. E então disse: as palavras têm vida. Elas constroem ou derrubam. Atraem o céu ou alimentam o inferno. Você pensou que eram apenas palavras, mas eu te digo, cada uma volta para quem a lança. Naquele momento minha alma chorou. Não havia lágrimas nos olhos, mas dentro de mim algo soluçava de arrependimento. Quanto mais ele falava, mais eu compreendia. O problema não estava só nas atitudes visíveis, mas na raiz, nos pensamentos, nas intenções e nas palavras mal cuidadas que saíam da minha boca sem filtro. E então ele fez algo inesquecível. Estendeu a mão, mas não era uma mão comum. Tinha marcas, tinha glória, tinha misericórdia. E ao estendê-la, ele não só me mostrou o quanto eu me desviara do propósito, mas me apontou o caminho de volta. Um caminho que começava por dentro. Pelo que eu falava, pelo que eu carregava. Ele não me deu uma lista de regras, não recitou versículos. Em vez disso, ele me levou a enxergar, a ver o que nunca me disseram nos cultos, o que nunca ouvi nos sermões: o inferno também é alimentado pela língua. Em meio à dor daquela verdade, ele me disse algo que mudou tudo: ainda havia esperança. Não uma esperança conquistada por mim, mas uma esperança que vinha dele, incondicional. Quando Jesus voltou a falar, o tempo parecia parar. Cada palavra tinha o peso de uma eternidade, e ainda assim havia doçura. Ele não queria apenas me confrontar, ele queria me curar. Ramiro, ele disse, o que sai da boca vem do coração. E a boca revela verdades que até você tenta esconder. Sua luta não é só contra o pecado que se vê, mas contra o veneno que você espalha sem notar. Você precisa limpar a fonte. Eu não sabia o que dizer, porque ele não estava tratando de um momento difícil, ou de um erro pontual. Ele estava mostrando algo mais profundo, um padrão enraizado, um jeito de viver que se tornou um veneno cotidiano. Ele então me mostrou uma cena. Eu na oficina, gritando com um cliente. Palavras duras, injustas, desnecessárias. Na cena eu me justificava. Ele me provocou. Eu só respondi. Mas Jesus olhou dentro de mim e disse: você respondeu com o que já estava cheio. E aquilo não vinha de mim. Naquele instante tudo fez sentido. Eu me enchi de raiva, ironia, mágoa e sarcasmo, e era isso que transbordava. Porque ninguém derrama o que não carrega. Eu era uma fonte contaminada, e minhas palavras, por menores que parecessem, estavam semeando destruição. E então ele me mostrou algo que até hoje ecoa dentro de mim: as palavras constroem mundos. Elas moldam o invisível.
O que sai da nossa boca tem mais poder do que imaginamos. Nossas palavras abrem portas, algumas que jamais desejaríamos cruzar. Com elas abençoamos ou ferimos, atraímos ou afastamos, construímos pontes ou levantamos muros. E mais do que tudo, as palavras revelam quem realmente somos. Fiquei em silêncio, porque diante da verdade, não há o que discutir. Só resta reconhecer e se arrepender. Jesus então me falou com firmeza e tristeza no olhar. Há muitos que dizem me seguir, mas vivem como se aquilo que falam não tivesse consequência nenhuma. Brincam com os sagrados, zombam do que é santo. Transformam em piada aquilo que deveria ser tratado com reverência. Quando são confrontados, chamam de exagero, mas o inferno vibra cada vez que o nome de Deus é banalizado. Essas palavras me cortaram fundo. Ele não falava com raiva, falava com dor, como quem ama, mas vê o filho se perder. Então me conduziu a um trecho que eu conhecia de cor, mas nunca havia entendido com o coração. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 37. Aquilo não era poesia, era real. Cada palavra que saía da minha boca estava sendo registrada. As conversas descuidadas, as críticas, as piadas cruéis, tudo tinha deixado marcas, em mim, nos outros, e no mundo espiritual. Jesus me olhou com uma compaixão que desfaz qualquer defesa, e disse: Ramiro, você pode continuar tentando justificar o modo como fala, ou pode se tornar um homem cuja boca traz cura, cujas palavras edificam e protegem. A escolha agora é sua. Mas não pode mais dizer que não sabia. Ali entendi que arrependimento não é o fim. É o ponto de partida. Não era sobre seguir regras de comportamento externo. Não era sobre parecer cristão. Era sobre ser transformado por dentro, ao ponto de até o meu jeito de falar ser completamente diferente. Minhas palavras precisavam virar luz, não sombra disfarçada de opinião. Jesus não estava ali só para me expor, ele estava me dando o caminho de volta. Um caminho que começava com quebrantamento, mas exigia vigilância constante sobre cada palavra que eu liberava. Ele colocou em minhas mãos uma responsabilidade. A minha boca precisava ser redimida junto com meu coração. Porque não dá para andar com Jesus falando como quem ainda vive na escuridão. Não dá para carregar luz e espalhar veneno com a língua. E ainda havia mais. Ele queria me mostrar algo além da minha experiência pessoal, uma visão que poderia transformar a vida de outros, que como eu, achavam que é só uma palavra. O que ele me mostrou a seguir nunca mais saiu da minha memória. Quando voltei, foi como ser puxado de volta para dentro de um corpo pequeno demais para conter tudo o que havia sentido. Senti dor, mas a dor era quase irrelevante comparada à estranheza de estar novamente limitado pela carne. O quarto era frio, máquinas apitavam, luzes brancas no teto, respiração mecânica. Tudo tão sem cor, tão diferente da presença viva que havia experimentado. Despertei com o médico ao meu lado dizendo que eu havia retornado de uma parada cardíaca. Foram mais de 8 minutos sem batimentos, tempo demais para voltar com consciência, diziam. Mas eu não só voltei lúcido, voltei diferente. Por dentro algo havia mudado para sempre. Nos primeiros dias, eu quase não falava. Não por sequelas físicas, mas porque toda palavra parecia carregada de peso. Era como se cada frase fosse um portal, uma linha sagrada que eu hesitava em atravessar. Sentia como se tudo tivesse uma importância que antes eu ignorava. Até o mais simples bom dia precisava ser dito com intenção. Chorava sem entender por quê. Chorava sozinho, no banheiro, sentado na cama, ao olhar minha filha. Qualquer lembrança da presença dele fazia meu peito estremecer. Às vezes eu tentava contar o que tinha vivido, mas a voz falhava. As lágrimas vinham antes das palavras, e o que saía era apenas um sussurro. Me perdoa. Perdão por não ter sido o homem que deveria. Perdão por ter feito da minha boca uma espada cega que feriu sem direção. Minha filha me olhava com olhos cheios de perguntas, mas respeitava meu silêncio. Os enfermeiros pensavam que era trauma, e era. Mas não do coração que parou, era da alma que despertou. Havia dias em que eu mesmo duvidava se tudo aquilo tinha acontecido mesmo. Mas cada vez que fechava os olhos, a memória voltava como um rio, clara, viva, incontestável. Às vezes eu me perguntava, e se tudo aquilo foi só uma alucinação, fruto da falta de oxigênio no cérebro? Mas bastava lembrar daquele olhar, daquela luz, daquela voz que não se ouvia com os ouvidos, mas com o coração, e eu sabia. Sabia com uma certeza que não cabe em explicações lógicas. Porque quando você presencia o que eu presenciei, não há como esquecer.
Você pode até tentar duvidar, pode racionalizar, mas no fundo, sabe que foi real. E depois disso, você simplesmente não consegue ser o mesmo. Quando recebi alta, voltei para casa com orientações médicas, exames, cuidados com o corpo. Mas o verdadeiro desafio não era físico, era espiritual. Cuidar dos pensamentos, das emoções, e principalmente daquilo que saía da minha boca. Porque agora cada palavra parecia carregar um peso eterno. Eu não conseguia mais ver nenhuma frase como neutra. Tudo tinha impacto, tudo deixava uma marca. A Bíblia diz que a língua tem poder para gerar vida ou morte, e eu estava finalmente entendendo o que isso significava. Mas havia algo que me angustiava. Como contar para os outros o que vivi? Como explicar para amigos antigos, homens duros, céticos, que eu havia morrido e falado com Jesus? Como voltar para a oficina e admitir que certas conversas agora me feriam por dentro? Que eu não conseguia mais rir das mesmas piadas? Como ser fiel à experiência sem parecer maluco? Tentei algumas vezes. Sentei com amigos, respirei fundo, comecei a relatar. Mas bastava mencionar Jesus que os olhos deles se enchiam de ironia e desconfiança. E aí as minhas próprias inseguranças surgiam. Será que vão acreditar? Será que vão debochar? Será que vale a pena? Mas em uma dessas tentativas, algo inesperado aconteceu. Minha filha, que estava por perto, ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, meio sem graça, olhei para ela. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela não disse muito, apenas se aproximou, me abraçou forte e sussurrou: "Agora eu entendo." Foi ali que percebi. Eu não precisava convencer ninguém, eu só precisava ser verdadeiro, testemunhar. Falar com sinceridade sobre o que vivi. Porque não é minha eloquência que transforma, é a presença de Jesus na minha história. E foi exatamente por isso que aceitei o que veio depois. Algo que eu jamais teria planejado. Um chamado que me levaria por caminhos que nunca imaginei trilhar. Porque aquilo que começou no hospital, não terminou com a alta médica, estava apenas começando. Minha vida depois daquele dia nunca mais foi a mesma, e isso não é força de expressão. É realidade. Eu voltei com o coração quebrado, um espírito mais sensível e uma missão clara. Nos primeiros meses, conversar com as pessoas era como andar por um campo minado. Qualquer palavra mal colocada me trazia um desconforto profundo. Era como se eu estivesse sempre à beira de algo sagrado. A velha vontade de reagir com dureza ainda me rondava. Mas bastava lembrar da voz dele, e eu me calava, respirava fundo, e escolhia palavras que curavam, não feriam. Comecei a usar minha voz para abençoar, orar, encorajar. E a mudança começou a ser percebida. Minha filha disse que eu parecia mais leve. Um vizinho comentou que meu sorriso estava diferente. Um ex-colega da oficina me procurou só para dizer que sentia paz quando conversava comigo. Mas eu sabia, nada disso era mérito meu. Era graça, era misericórdia, era fruto de uma transformação que começou no invisível, no mais profundo da minha alma. Voltei a frequentar uma igreja, mas dessa vez, não para buscar posição, nem aplauso. Voltei como um servo. Como alguém que só queria aprender, crescer, ser moldado. Passei a estudar a palavra não para ter argumentos, mas para ser transformado por ela. E um versículo, em especial, se tornou uma bússola para mim: a morte e a vida estão no poder da língua, os que a amam comerão do seu fruto. Provérbios 18, versículo 21. Hoje eu sei, isso é um princípio espiritual inegociável. Cada vez que escolho falar com amor, com sabedoria, com temor a Deus, estou semeando vida. Mas se me deixo levar pela ira, pela crítica ácida disfarçada de sinceridade, posso estar plantando destruição. Minha missão agora é clara: usar minha história para alertar e ajudar, para que outros não precisem passar pela dor da morte para entender o poder que existe naquilo que dizem. Eu precisei chegar ao limite para aprender. Mas talvez você possa aprender pelo caminho da fé. Se você ouviu até aqui e sentiu Deus falando contigo, não endureça o coração. Talvez isso não seja uma coincidência. Talvez este seja o seu momento de parar e refletir. O que você tem declarado sobre seus filhos? Sobre sua casa, seus amigos, sua igreja? Sobre o seu futuro? As palavras não desaparecem, elas deixam rastros, elas constroem ou destroem. A escolha é sua. Se hoje você se sente distante, sujo ou quebrado por dentro, quero que saiba, ainda há tempo. Deus não rejeita um coração arrependido. Jesus me deu uma nova chance, e Ele pode dar a você também. Então, se essa história falou com você de alguma forma, não guarde só para você.
Compartilhe com alguém que precise ouvir. Talvez essa pessoa esteja usando a boca como uma arma e nem percebe. E continue por aqui. No próximo vídeo, pode haver algo que Deus preparou especialmente para você. Algo forte, real, que talvez seja a resposta que sua alma está buscando há muito tempo. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.